De que maneira você quer ouvir a verdade? Olá, meu nome é Karen Fagundes e estamos no programa A Verdade Nua e Crua da TV Cidade Farroupilha. Aproveitando, assista nossos canais e nos siga nas redes sociais, no YouTube, Facebook, no Instagram, para que você não perca vários conteúdos interessantíssimos. E hoje eu tô com uma pessoa aqui maravilhosa, linda por sinal, e que sabe falar muito bem, que já foi apresentadora de televisão. Olha só a responsabilidade. Então, se apresente para o público de casa aí, Marisol. Gente, que responsabilidade, comecei desse jeito. Muito prazer, então, eu sou Marisol Santos, sou jornalista, relações públicas de formação, gosto de dizer que sou professora, depois a gente fala mais, mas gosto de dizer também que sou tradicionalista, fui primeira prenda do Rio Grande do Sul e hoje sou vereadora em Caxias do Sul, meu segundo mandato, vereadora da segunda maior cidade do nosso estado. É uma alegria estar aqui com vocês. Ah, legal, né, Marisol? E você, como jornalista, apresentou vários anos, né? O Jornal do Almoço, também apresentou na UX TV, que você tinha me relatado. Como é que foi essa mudança? O que aconteceu, essa mudança do jornalismo para a política? Que loucura, tu sabe que isso é algo que as pessoas questionam muito, que é uma grande curiosidade, porque eu fiz jornalismo e durante o período em que eu fazia a faculdade, eu já trabalhava na UX TV, que foi, assim, um laboratório, foi um grande aprendizado, eu fiquei quase 10 anos. E em 2008, eu fui convidada para trabalhar na RBS TV, e logo que entrei, fui para o Jornal do Almoço, e só saí em 2019, quando eu pedi demissão. E o que aconteceu? Por que essa mudança tão grande? 11 anos depois eu tinha uma sensação, eu amava profundamente, né? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo jornalismo, rádio e TV, enfim, tem todo o meu coração. Mas eu sou uma pessoa assim, Karen, muito 100%. Eu gosto de fazer o máximo que eu posso onde eu estiver. E eu tinha a sensação, eu acho que as pessoas, ou pelo menos elas relatam que não percebiam isso. Mas eu tinha medo de que em algum momento as pessoas percebessem que eu já não estava mais entregando o meu 100%. Você sentia isso? Eu sentia, assim, eu acho que a repetição, às vezes, né? Às vezes um burnout, de repente. Não sei, eu acho que, por mais que eu amasse, eu já não conseguia me sentir inovando o suficiente para fazer, talvez, porque tem algumas coisas que tu vai repetir, né? Eu fiz durante quase todos os anos, sei lá, um festival de cinema de Gramado. Como eu fazia, além de apresentar o Jornal do Almoço, eu era repórter de rede, que a gente chama, né? Que é o repórter que faz as matérias principais para os jornais da Globo, né? Em nível nacional. E aí, eles repetiam, né? A neve, o frio, o Natal Luz. E aí eu dizia, gente, eu preciso ser mais criativa, eu preciso... E aí tu vai conseguindo, mas chega uma hora, parece, pelo menos a sensação que eu, que sou muito exigente comigo, tinha, é de que talvez eu não tivesse mais conseguindo me doar 100%. Entendi. E eu vinha procurando, quietinha no meu canto, procurando alguma outra opção, mas o que eu poderia fazer? Bom, eu sou jornalista tá na veia. Então, o que era? De repente, alguma outra área para trabalhar na questão do jornalismo, né? E aí, nessa época, era um vereador em Caxias, foi eleito deputado estadual, veio conversar comigo e disse, olha, eu acho que é importante para mim ter um jornalista me acompanhando no trabalho, porque para me ajudar com o discurso, para me ajudar na relação com a imprensa, eu queria alguém que eu conheço, que eu admiro, pensei em ti. Mas tu não sairia, né? Lá do Jornal do Almoço, da RBS. Falei, opa. Já casou. Eu disse o que eu mais queria era sentir um friozinho na barriga. Quando ele me convida para fazer assessoria de imprensa, que é um outro lado do balcão que eu nunca tinha feito, que ele me convida para ir morar em Porto Alegre metade da semana, trabalhar num ambiente político que eu nunca trabalhei, não foi um friozinho na barriga, né? Foi um iceberg, uma geleira, alguma coisa parecida. E aí imediatamente eu disse, bora. Era o desafio que eu estava procurando. Então pedi demissão. E aí, em janeiro de 2019, em fevereiro de 2019, eu entrei na Assembleia Legislativa trabalhando na comunicação de um parlamentar. E as pessoas não fizeram essa mesma referência que eu fiz. Eu fiz exatamente. Estou saindo do jornalismo de TV para a assessoria de imprensa, por acaso, na Assembleia Legislativa. As pessoas não. As pessoas já imaginaram. A Marisol saiu da TV para a política. Fulano vai vir prefeito, ela vai ser vice, ela vai concorrer a vereadora. Já fizeram, né? E eu dizia, não, gente, nem pensar. Não vou, não. Gente, eu fazia a mesma cara feia para falar de política que todo mundo está fazendo aí. Política, né? Que a gente faz. Eu também tinha talvez uma percepção que não era a melhor. E aí eu acho que na verdade a maioria tem, né? Que tem que se mudar isso, né? É que assim,
tem gente ruim, e o ruim fica muito grande quando acontece, porque é muito negativo ruim. É mais propagado. Né? Uhum. Mas eu tenho certeza absoluta que na política, hoje, tem muito mais gente boa, com boas intenções de trabalhar, do que gente ruim. Uhum. E aí, com o andar desse trabalho na Assembleia Legislativa, foram vindo os convites, e eu negando de todo o meu coração, não era para fazer cena, era de coração mesmo, não vou, é uma exposição, não é uma queria, incomodação, realmente. não quero saber. Mas chega um momento, e quem está assistindo, nos ouvindo, nos vendo, talvez consiga se identificar, porque não é só na política, isso é na vida da gente, é lá ser o síndico do prédio, o que comanda aí o teu setor na empresa. Tem uma hora que alguém te convida e tu diz, não quero essa incomodação. Mas aí tu vê, de repente, quem pode assumir, ou tu começa a olhar para o lado e dizer, não, melhor que aquele ali eu sei fazer. Não, mas eu acho que eu posso, né? E aí nesses postos eu acabei dizendo, quer saber? Vou enfrentar esse... Eu vou me colocar à disposição. Se as pessoas acharem que sim, ok. Se não acharem, eu tenho o meu lugar, tenho a minha profissão, tenho a minha vida. E elas acharam com uma votação bem expressiva, né? 4.400 votos. Então foi muito legal. Eu entrei e hoje eu tenho certeza que é uma missão, assim, que é um propósito o lugar onde eu tô. Legal. E no primeiro mandato você já foi presidir a Câmara, né? Isso aí. A gente como é que foi isso? Um sufoco, né? Porque para aquela pessoa que não acreditava nem que tinha qualificação para ser vereadora, eu me perguntei muito assim, será que eu estou preparada? Será que eu tenho a qualificação para isso? Será? Que mulheres se perguntam muito essas coisas todas. Chegar nesses 4 anos, assim, porque a presidência da Câmara em Caxias, em alguns lugares é um pouquinho diferente, mas em Caxias a gente elege todos os anos, né? E aí são 4 anos da legislatura. Nos 3 anos anteriores sempre teve uma chapa de oposição ao candidato. Sim. Na minha foi unânime. Então, poxa, que legal, sabe? Uma mulher, que foram pouquíssimas na história da Câmara, ter sido eleita por unanimidade, e foi sensacional, assim. É um trabalho que as pessoas não têm muito... Já na política, de maneira geral, as pessoas não conseguem entender muito o trabalho do vereador, o trabalho do secretário, né, no executivo ou no legislativo, e a gente trabalha muito. E a presidência da Câmara faz com que a gente faça ainda mais, né? Porque daí não é mais só a Marisol, não é mais só a representação dos eleitores ou da população, mas também é a representação institucional de uma casa legislativa que é a maior do interior do Rio Grande do Sul, né? Pensa o desafio que era, né? Eu imagino. E teve, sim, um desafio bem forte que você teve nesse mandato? Ai, muitos, né? Eu acho que sim, muitas coisas, assim. Eu acho que... O que te marcou? Eu acho que a gente conseguir levar as nossas pautas, assim, não é tão simples, né? E tem uma curiosidade, assim, que eu gosto muito de falar, e as pessoas me conhecem por essa questão da oratória, talvez, né? De muitos anos falando, inclusive na TV. Sim. Mas no início, Karen, era muito difícil. Chegar, logo no começo, quando eu entrei na Câmara, lá em 21, qual é o momento de fala? Além dele ser protocolar, dele ter um ritual que mantém, né, o nível, pelo menos na maior parte das vezes, dos debates, tinha que saber quando, assim. Não falo só dentro do protocolo, mas que discussão vale a pena a gente entrar? Quando vale a pena a briga? As pessoas me perguntam muito assim, né? Mas o que tu aprendeu, assim? Qual é a lição que tu diria que foi a que tu tirou? Eu acho que eu aprendi a escolher a briga que eu vou entrar. Para não gastar energia em qualquer briga. Exatamente. Né? Porque as discussões... O sábio sabe quando fala, né? As discussões são muitas. O tempo inteiro, sobre todos os assuntos. E a gente tem opiniões sobre todos os assuntos. Será que a gente precisa falar sempre em todos eles? Exatamente. E o que você acha dos políticos que fazem isso? Eu acho que gastam energia à toa, sabe? Tem momentos de discussão que tu tem que ouvir um lado, ouvir o outro, tirar a tua conclusão. E quando tu achar importante, tu entrar para falar sobre. Agora, só entrar na briga por entrar, eu acho desnecessário. E você consegue ligar o seu propósito de vida com a política? Eu tenho certeza que sim. E fico muito feliz quando eu penso sobre isso. Assim, teve um momento, numa entrevista como a nossa aqui, ainda no mandato passado. E ela é uma médica, então era uma conversa que era
nem era política, era uma conversa sobre a minha história, trajetória. Uhum. E eu fui contando isso tudo. Olha, eu dancei CTG, eu declamava, e aí eu fui professora, e aí o jornalismo, e aí não sei o quê, eu entro na política, e ela para um momento e me diz: Marisol, tu já te deu conta de que a vida veio te preparando para esse lugar que tu tá? E tradicionalismo, essa coisa que tu fala de responsabilidade, de hierarquia, de contato com as pessoas, com os mais velhos, de subir num palco, né, quando foi a primeira prenda, de ter que falar com as pessoas. E de repente veio o magistério, esse contato com a gurizada também, e com as comunidades, né, porque eu trabalhei na rede particular, mas também no município por mais de uma vez, então de estar muito nas comunidades, entender a vulnerabilidade. E aí vem o jornalismo, que aí me coloca nesses lugares, muito perto desses lugares, vendo os problemas e pensando em soluções. Para de chegar aqui eu pensei, ela falou, eu chorei assim, na hora eu me emocionei, enchi os olhos de água e pensei, gente, que loucura. É verdade. Porque tem planos que não é a gente que faz pra gente, né? Não. Que de repente a vida te coloca isso e tu diz, tenho que enfrentar essa. Exatamente. E você fala muito do tradicionalismo, né? Declamou bastante, dançava, acredito também, Muito. Gosta bastante nisso. Hoje você continua no CTG ou não dá tempo? Ufa, eu queria que desse tempo, mas não consigo, assim, rigorosamente, porque os CTGs ensaiam muito, né? Muito. Tem toda a preparação. Eu e aí já a gente dancei CTG, sei e como aí- é que é. E tem uma questão da responsabilidade da Sim. gente, né? Tu não vai deixar o CTG na mão, enfim. É. E aí hoje, diante dos compromissos de agenda, hoje não, já faz um bom tempo, né? Uhum. Eu me lembro que eu dancei por muitos anos, declamei mais um tempo ainda, porque daí era individual, Sim. então eu só precisava, se não desse certo, se eu não pudesse participar, era um compromisso mais comigo, mas logo que eu entrei na TV, na RBS, eu tive que me Dá afastar. uma parada. Porque era fim de semana de plantão, sábado, Sim. domingo, e aí não tinha mais a possibilidade de estar nos Eu rodeios, também nos parei com o festivais. CTG por causa disso, porque não tem como, às vezes tá de plantão ou tá trabalhando e o CTG te exige bastante, mas é lindo, né? É lindo e eu não largo, assim, vira e mexe eu tô Tá em uma algum colinha, lugar, tá olhando, que seja um né? baile, vai assistir as apresentações, apoiando eventos, Claro, como alguns é que estão lindo, sendo é realizados por maravilhoso. aí, né? Sempre junto. Exatamente. E você protocolou também projetos de lei sobre o luto gestacional, né? Isso. Como é que está sendo hoje isso? E fala um pouquinho desse projeto, que eu achei lindo, maravilhoso. Sabe, Karen, que foi uma das coisas assim que mais me emocionou nos últimos tempos, assim, para que as pessoas entendam de forma resumida. Eu recebi o ano passado uma amiga que me visitou na Câmara, eu era presidente da Câmara, e ela abriu o coração, me relatou uma situação que ela tinha vivido alguns anos antes, de ter perdido o bebê, o filho, lá no finzinho já da gestação. Nossa. Era, né, por volta ali dos 8 meses de gestação. De chegar no hospital, tem alguma coisa errada, não estou sentindo, vai lá fazer, não tem mais batimento, então a gente vai ter que tirar o bebê. O tirar o bebê tem um procedimento médico que é o correto, é um parto, tem que fazer um normal, assim, ele tem que Sim. ser induzido, ela vai ter que retirar o bebê mesmo sabendo. É como se fosse um parto, né? Mas Exato. vai nascer morto, Só vai né? retirar, né, o natimorto, no caso, né, o FM, que eles chamam o feto morto. Estou falando com alguém da área de saúde também, que sabe bem, né. E aí ela relatou, e aquilo me assustou profundamente, assim, que ela foi para a mesma sala de recuperação das mães que estavam Felizes. vivendo o dia mais feliz das suas vidas. Ah, E ela vivendo o maior trauma da vida dela, né, de depois de um período de não só a gestação física, mas a gestação emocional, de ter uma nova vida, uma família, um filho ali. Isso tudo tinha sido rompido no susto daquela maneira. E de ter uma pessoa do hospital desavisada, passar por ela e dizer, e o teu bebê, mãezinha, já Nossa. veio para ser amamentado? E de alguém passar e dizer, não, aqui já está na geladeira. Enfim, uma série de coisas assustadoras. E aquilo mexeu comigo profundamente. Eu pensei, o que a gente pode fazer nesse sentido? E aí, o ano passado, como presidente, eu não podia protocolar proposições, então a gente começou a estudar o assunto e protocolamos esse ano para que tenha uma gestão mais humanizada nos hospitais, né? Para que todos os funcionários possam ser efetivamente preparados para isso, que haja um espaço que seja separado, que possa ficar, né,
acompanhante, pai, né, da criança ou a mãe da gestante, enfim, que possa elas acompanhar. Não fiquem junto com as outras mães que ganham. Outro ambiente. Tem que ser um outro ambiente, tem que ficar ouvindo esse choro, esse de bebê, essa alegria. Porque tu imagina alguém dizer, como ela disse pra mim, eu tentava ficar menos triste do que eu tava por causa da alegria delas, e eu sentia, depois que elas souberam, que elas tentavam diminuir a alegria do melhor momento da vida delas, porque eu tava ali. Isso que também é cruel para outro lado. É cruel para qualquer, né? É assustador, né? E aí foi bem essa palavra que eu falei, é cruel demais, a gente tem que pensar. Então, nós fomos atrás de outros lugares, protocolamos esse projeto, e o legal foi que, acho que um mês depois do nosso protocolo até, também pensando junto, veio uma política nacional nesse sentido. Então a gente está tentando aliar as coisas, e como eu sou da opinião, eu sou uma pessoa muito da construção, a ideia não é criar uma lei e obrigar a fazer, é fazer com que os hospitais realmente percebam qual é a importância e o que isso muda. E aí a gente tem visitado os hospitais em Caxias que tem, né, a parte materno-infantil. Já tenho ouvido, assim, alguns relatos importantes de algumas ações, algumas iniciativas, alguns projetos mais humanizados. Os hospitais tem que implementar isso. E muitos já têm, assim, uma visão, mas nenhum deles tem um espaço, por exemplo. Mas dos 3 que a gente já esteve, os 3 têm obras previstas e os 3 têm sala específica para dentro dos seus projetos. Então a gente está discutindo muito isso, porque não tem uma vez que eu fale do assunto que não vem alguém, e muito nas minhas redes sociais, aí o @Marisol_Santos, alguém, a gente postou o vídeo e alguém vê. Já sofri, já vivi essa situação, que bom que tem alguém para nos dar voz, eu não consigo imaginar, não sei o que, hoje eu consigo falar, mas não conseguia antes. Então exatamente. É um tema, no dia que eu falei sobre ele na Câmara de Vereadores, para a gente ter uma ideia, 2 colegas homens se emocionaram. Um deles pediu uma parte e depois ele disse, eu vou agradecer, eu não consigo falar. Se eu falar, eu vou chorar. E que nem no caso, assim, teve uma amiga minha, ela teve gêmeos. Uma morreu e a outra sobreviveu. Como é que fica? Ela fica com as mamães? Eu acho que ela, nesse caso, teria opção, né? É uma opção dela, do que ela prefere fazer. Eu acho que o hospital, por uma questão de cuidado, deveria levá-la para uma sala reservada, né? Sim. Porque não é só a sala, é todo um apoio multiprofissional que tem que ser oferecido, psicólogo, né? Tudo. E sabe que os hospitais têm feito algumas coisas bonitas já nesse sentido, né? Eles fazem o carimbo da placenta, ou eles fazem o carimbo do pezinho. Aí alguém vai dizer, meu Deus, mas que macabro. Filho, teu luto. É verdade. Adeus, tu precisa disso. Então precisa ser oferecido para essa mãe. Quer fazer uma foto com ele? Com o bebê? A gente vai achar, nossa, a primeira vez que eu ouvi dela, eu disse, nossa. Depois eu vi o quanto isso significa. Então, a gente precisa, e aí eu vejo muito que isso, por isso que eu digo que eu acho que é muito uma missão, um propósito, assim, porque a gente precisa exercitar essa escuta. Eu não vivi isso, né? Eu não sou mãe, mas eu consigo, pelo relato de alguém, entender mas é mulher. A dor. Eu sempre digo, nasce uma mulher, já nasce um dom de cuidar, né? Exatamente. Então essa percepção, assim, sabe, que a gente precisa ter, que a gente precisa ouvir as pessoas. É bem triste. Eu tenho uma amiga que ela perdeu o neném há uns anos atrás, e claro, ela ficou junto, né, com várias histórias que você deve ter ouvido. E eu fui ajudá-la em casa, porque daí vamos ver lá a criança, e ela disse, tem que pegar uma fralda. E eu pensei assim, bom, vou ficar quieta, né? Nem nós, eu que sou da área da saúde, nós não temos assim, mas na hora ali eu disse, o que eu vou falar? Só fiquei quieta e fui indo. Chega a me arrepiar só de pensar nisso, né? Porque tu não sabe o que fazer, isso é importante. Mas ainda não tá, essa lei não tá prevista. Não, ela tá tramitando, né? Ela passa por várias comissões na casa, pode ser que aponte alguma coisa, de que não é uma lei que teria que vir do legislativo, mas o que a gente quer é fomentar a discussão. Claro. A gente quer realmente que os hospitais entendam... E você tem visitado os hospitais, né? Isso, exatamente, que eles entendam que mais do que uma lei que obrigue, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Que é um cuidado, porque eu acho que assim, no dia a dia, às vezes, eu tenho certeza que não tem a menor intenção de ser assim. Eu não vou fazer para te ferir, de forma alguma. Claro. Mas às vezes, no nosso exercício diário, a gente passa um pouco, esquece disso, né? Então, eu vejo assim, e tenho conversado com os hospitais e levado a ideia de que não é também só uma formação lá
especificamente para aquelas enfermeiras, para as técnicas, para não sei quem, para os médicos ali daquele setor. É geral. É uma Porque essa cultura, mãe que tem chegou lá mudar. para ir fazer a eco e que não tem batimento, como é que é o relato? Como é que tu vai dizer, não tem mais batimento, morreu. Oi? Exatamente. Então é toda uma sensibilização que não é uma vez, que a gente vai precisar fazer com mais frequência. Inclusive a gente também protocolou um outro projeto, mas junto com esse, assim uns dias depois só, que também a gente tenha uma semana ali em outubro para discussões nesse sentido, importante. né? Porque aí a gente também vai trazendo, vai qualificando, vai E pensando. como tu disseste, todo mundo tem um momento que vai falar, né? Eu, como por exemplo, tenho 2 filhas, a segunda teve o descolamento de placenta, e eu fui para o hospital morrendo de cólica, com dor, e eles não conseguiam ouvir. E lá o profissional da área disse assim, se tu perder até é melhor, às vezes pode ser que seja uma criança deficiente, mas eu era mãe, eu queria mesmo assim, mesmo que, né, eu não pensava nisso. E a fala, né, que fala é essa? Isso, então é importante também, todos esses é diário, né, pra eles. Vai fazendo no automático, né, a gente brinca, às vezes tu fez, é o teu trabalho, sei lá, vamos apresentar um evento, aí tu diz, mas eu já apresentei 500, se eu apresentar mais ou menos, não, para aquela pessoa é único. Sim, exatamente. Então tu tem que te dar os 100% em todos eles, né, então esse é um cuidado, assim, que a gente tem visto, e eu fico muito feliz porque é uma causa feminina também, né? Claro. E as mulheres têm uma dificuldade porque ela já se sentiu culpada nessa hora. Fui eu que fiz alguma coisa errada, que eu não consegui segurar ele aqui. Exatamente. Eu. Tomei um chá que não deveria. Isso, alguma coisa, eu me incomodei, qualquer coisa. Ela vai ficar se culpando por muito tempo em relação a isso e vai ter dificuldade de falar sobre. Então, essa amiga que me procurou, ela me disse, Mari, naquele dia no hospital, eu estava tão chocada e logo depois que eu não consegui pensar que eu devia ter dito para eles, eu quero sim, meu filho, traz aqui que eu quero. Eu quero assim, só abraçar. A gente não eu quero. Eu não conseguia falar sobre isso. Então, quando tem uma abertura, tu consegue. E é tão bom, né? Tu ter a possibilidade de alguém que te ouça e que encaminhe. Então, esse projeto está tendo assim. Ele deixa a gente assim. Deixa. Tenso, é um projeto lindo, né? Caloroso, humanizado. Já que estamos falando de falar, de educar, né? Vamos falar de educação. Educação inclusiva. Fale um pouco sobre as altas habilidades. Eu vejo que você fala sobre esse tema, né, também. Bastante. Essa é uma outra pauta, assim, que me ganhou lá no comecinho. Em 2021, quando eu assumi, também recebi 2 mães, 2 amigas. E elas são mães de crianças identificadas com altas habilidades, ou seja, as 2 palavras são usadas, que a gente não gosta tanto. Muitos deles não gostam do super, que parece que é um super-homem, né? Um super gênio, um super, mas altas habilidades ou superdotação. E aí tu imagina o quê? Que a mãe é felicíssima, né? Meu Deus, tem um filho super inteligente. Que demais, vai ganhar o mundo. Foi diagnosticado com agora foi anunciado, né? Então tu vai ficar, meu Deus, é maravilhoso, é super inteligente, não vai ter problemas na escola, na vida, no mercado de trabalho. E aí tu ouve elas falando isso pra ti e chorando nesse momento. Que foi o que aconteceu. Elas choraram, preocupadíssimas. Por quê? Porque eles não se enquadram no lugar onde eles estão. Os amigos da mesma faixa etária não têm os mesmos interesses. Então os próprios casais de amigos se afastavam, eles não tinham muita relação. Não, isso não é uma regra, alguns têm perfis diferentes de comportamento. Mas elas tinham muito medo, e tem ainda, né? Porque os índices de depressão, de suicídio, que foi o que aconteceu, como eu te falei, né? Do Whindersson, que é famosíssimo, ele descobriu, foi diagnosticado agora com altas habilidades, né? E não é que ele é um super inteligente, né? Até não é em tudo, ele né? explica sobre isso, não é em tudo. Daí por isso que vem a depressão, às vezes vem vícios, né? Exato, porque tu vai achar uma fuga de alguma maneira, né? A gente fala muitas vezes até um hacker, por exemplo. É extremamente inteligente, mas não conseguiu que a gente focasse, que a gente ajudasse a trazer esse potencial todo para algo positivo, né? Então, o que a gente viu foi, mas onde é que eles estão? Mas quem eles são? E aí eu, prof, ainda fiz o meu meia-culpa de pensar, puxa vida, ouvi falar praticamente nada sobre isso, nunca fui preparada para identificar uma criança com altas habilidades. Eu tive alunos assim, o que eu fiz com eles, né? O que podia fazer? Então, quando elas falaram assim que eles são muitas vezes invisíveis nos lugares, aquilo me deixou chocada.
Porque não dá, né, pra gente Sim. ter uma criança que... E assim, só pra gente deixar claro, né, quando a gente fala sobre altas habilidades, a gente pensa muito na questão cognitiva e matemática, Sim. e, né, na lógica... Uhum. E Às tem vezes uma nem é série isso. de potencialidades. Tem pessoas que são identificadas com altas habilidades, por exemplo, muito mais na área do movimento. Que são atletas, que são ginastas, que são bailarinos, que são, enfim... Ou na criatividade. Na arte, né? Pintores incríveis, ou pessoas que por mais que eu e tu a gente se esforce, se dedique, canse, a gente não vai chegar nem pertinho daquela pessoa. E aí é o que eu falo sempre, né? Não é que ele seja muito melhor do que os outros, ele é diferente e essa diferença tem que ser vista. Só que é muito difícil. Pensa numa escola, eu fui professora. E aí tu tens, hoje, alguém com TEA, né? O transtorno do espectro autista, tu tem alguém com o TOD, com o TED, com o TDAH, com parará, com outras, né, múltiplas deficiências e transtornos. Talvez tu vai olhar primeiro para eles e vai esquecer dessa criança. Mas ela não pode ser esquecida. Não pode. Ela tem que ter o seu potencial desenvolvido. Então, desde o início lá, a gente fez uma série de palestras, todos eles estão no YouTube, no meu canal Marisol Underline Santos e do da TV Câmara Caxias também. Uma série de palestras, a gente fez uma parceria com o Instituto Federal de Educação. Olha que legal. Então, tem um curso EAD, livre, gratuito para todo mundo, que está, inclusive, conquistamos, que ele está na plataforma do MEC. Não, para todo mundo. Entra na plataforma do Instituto Federal de Educação e busca lá altas habilidades. Tem um curso EAD que tu faz no teu tempo, noções básicas de altas habilidades. Para entender o que é, qual é o papel da escola, que possibilidades tem dentro das altas habilidades, uma série de coisas assim. Então a gente tem. E agora, nós estávamos aqui celebrando a Semana Municipal, que é uma lei minha também em Caxias, que é a Semana Municipal da Superdotação, que é na semana do dia 10 de agosto, que é o Dia Mundial da Superdotação. E aí nós fizemos o primeiro seminário de altas habilidades de superdotação da Serra Gaúcha. Limitamos as inscrições, porque o espaço era limitado, e tivemos, assim, rapidíssimo inscrições encerradas. Nossa, e com gente de muitos outros municípios, ou seja, todo mundo sedento por saber um pouco mais, por entender um pouco mais. Nossa, isso é legal, interessante. Para não deixar essa gente sofrer. Claro. Porque toda vez que a gente fala, alguém diz, mas espera aí, acho que eu conheço. Se eu não sou, eu conheço alguém, sabe? Sempre tem alguém que diz, eu não sei se eu não me identifico, a minha cabeça não para nunca, eu sempre penso uma série de coisas. As crianças têm, né, a neurodivergência nesse caso, assim, mas o cérebro não para. Então, ela é uma criança que vai ter dificuldade até para dormir, porque ela está o tempo inteiro aqui pensando. É uma loucura. Mas a gente precisa ajudar, né? Claro, precisa encaminhar, apoio, pensar em projetos. Pessoa, né, nem se entende. Os pais não entendem, os professores não entendem. Então, é bem interessante, né? Bem interessante. A gente tem buscado qualificar, assim, muito. Eu me lembro que logo no início, depois que a gente conseguiu, então, a aprovação de uma lei que institui políticas públicas municipais nesse sentido, começou a qualificar os professores, fez ciclos de palestras, criou a Semana Municipal, que está já na 4ª edição. Que legal. Eu me lembro que um dia eu estava no corredor da Câmara e aí uma mãe veio dizer que a vida da família dela mudou depois disso. Eu só pensei, gente, se foi só para isso que eu vim, se foi só para isso que eu assumi um papel na política partidária, já valeu a pena. Olha, que legal, interessante. Eu acho que eu tenho gente na minha família, né, com esse... Eu também acho. Altas habilidades. Meu pai, por exemplo... Eu conheço um pouco dessa família, eu também acho. Meu pai, por exemplo, ele com 16 anos tocou um show inteiro pro cantor, aquele que canta aquela música Quero Vê-la Sorrir, como é que é o nome? Sidney Magal. Sidney Magal. E ele queria levar meu pai, né? Meu avô que não deixou. Meu pai tinha 16 anos. O baterista dele ficou mal aquele dia e os piazitos iam se apresentar também naquele mesmo show do Sidney Magal. E não tinha baterista, e alguém tava falando zum, meu avô, não, peraí, tem um filho baterista. Pode Não, ajudar. mas ele não tem notas musicais, é só partitura. Não, meu filho é mestre em partitura, toca uma música em partitura. Meu pai foi lá, tocou o show inteiro, depois ele queria levar meu pai, né? Ainda bem que não levou, senão não existia. É isso, né? É uma facilidade que alguém pode treinar muito e vai muito bem, mas né? A gente tem um projeto em Caxias, eu apoio só, não é meu, mas é um projeto de um maestro, um músico sensacional, Nino Reis, que funciona lá no Poliuni, lá na Uniftec, que é o Família Sonora. Então, o que é a ideia? É um projeto gratuito, com financiamento, né, de cultura, assim. Então, é um projeto gratuito para quem participa, com apoiadores, e aí eles abrem inscrições para quem quiser.
tem uma certa faixa etária, mas, né, de adolescentes, assim, crianças e adolescentes. Aí eu participei disso, ninguém me contou, eu fui lá nos primeiros dias e aí a gurizadinha, eu nunca toquei instrumento, mas eu gosto de música. E aí a pessoa, não diz que tem que ser altas habilidades, não é isso. Mas o interesse geralmente Mas surge ele já por quem demonstra, está, né? Exatamente. A menina escolheu, nunca vi esse aqui, isso aqui é o quê? É um violino. Eu fui 6 meses, 6 meses eu fui depois assistir o concerto. Nossa. Música de orquestra, música erudita. Eu me arrepio vendo essas coisas. É um outro mundo. E agora então, Marisol, para encerrar, eu gostaria que você falasse, né, para o pessoal de casa o que te inspira. Quem é a Marisol mesmo? Deixa uma mensagem inspiradora. Vamos lá. Bom, gente, eu sou... Preciso dizer sempre, né, quem eu sou. Sou filha do seu Isolino e da dona Margarida. A gente fala aqui muito de família, porque a gente tem alguma coisa aí entre as nossas famílias. Mas para dizer assim que eu sou a filha do seu Isolino e da dona Margarida, a irmã da Denise e da Juliana, a irmã mais nova delas, e eu tenho certeza que essa família foi quem me formou, assim, para ser quem eu sou hoje. E eu sou uma pessoa muito determinada, que tem muita vontade de ajudar os outros, que vai buscando o seu propósito, a sua missão diariamente. Alguém que tem certeza que não dá para vir para o mundo para ser igual ao jeitinho que a gente chegou. Se a gente não se transformar, se a gente não for melhor a cada dia, não vai ter valido a pena. Então eu tenho tentado, e isso não é simples, mas eu tenho tentado todos os dias acreditar mais em mim, defender outras mulheres, puxar outras mulheres para esses lugares, esses espaços de fala e de poder, porque a gente precisa estar mais junto e acreditar mais em nós, assim. Essa é uma das grandes dificuldades ainda das mulheres que não se percebem, não conseguem se enxergar nesses lugares. E a gente precisa acordar e dizer, meu Deus, eu sei que eu posso e eu vou fazer. Então, para todos, para todas que estão nos acompanhando, acreditem em si. A gente precisa ser melhor todo dia. Senão, como eu disse, não vale a pena. Não vale a pena estar aqui. Exatamente. Marisol, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Fico muito honrada, né, em te receber aqui. Marisol nos mostrou que política pode ser feita, sim, com sensibilidade e coragem. E você, o que você acha sobre isso? Você está preparado para falar sem filtro? Siga nós aqui nas nossas redes da TV Cidade Farroupilha. E você aí de casa, um grande beijo e nos assista aí.